Amém? Mas nós vamos nessa noite continuar a ministração que nós fizemos na semana passada. Nós estávamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, né? E nós aprendemos na semana passada que o Espírito Santo de Deus é aquilo que nos conforta, né? Jesus falou assim: eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, né? Eu enviarei para vós um Consolador, né? E eu falei que o Espírito Santo é o Deus presente que atua hoje no nosso meio, né? Houve, vamos dizer assim, a dispensação do Pai, a dispensação do Filho, e hoje nós vivemos na dispensação do Espírito. É o Deus presente que atua nas nossas vidas, é o Espírito Santo que trabalha na minha vida, é o Espírito Santo que trabalha na sua vida, mas tudo isso acontece para a glorificação do nome de Jesus, tá? Tudo isso acontece para a glorificação do nome de Jesus. E nós aprendemos ali que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode fazer toda a diferença na sua história, né? A plenitude do Espírito Santo na vida de um cristão pode fazer toda a diferença na história dele. Nós vemos ali em Atos, como eu comentei aquele dia, quando a igreja ali primitiva, ela foi cheia do Espírito Santo, né? Quando veio ali o derramar de Pentecoste, ali o derramamento do fogo do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam reunidas ali. A Bíblia fala assim que eram 500 pessoas que estavam reunidas, mas simplesmente 120 permaneceram naquele lugar. Aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e a partir dali elas começaram a mudar toda a história. Por quê? Porque elas entenderam e foram realmente envolvidas pelo poder do Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo e as suas vidas foram mudadas e toda a história, toda a trajetória da igreja, vamos dizer assim, foi mudada por causa que aquelas pessoas se propuseram estar cheia do Espírito Santo. E é isso que nós, como igreja, também temos que ter nos nossos dias atuais. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da presença de Deus, tá? E eu quero então dar continuidade hoje falando um pouquinho, né? Eu falei assim para o Sidney que o assunto sobre o Espírito Santo ele é muito vasto. Nós temos muita coisa para falar sobre o Espírito Santo. Se nós formos detalharmos aqui, nós vamos ficar meses falando a respeito do Espírito Santo, né? Mas eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito dos frutos do Espírito Santo, né? O que é isso? Por que nós temos que ter? E por que muitas vezes a igreja não tem o fruto do Espírito Santo? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Amém? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 18, né? Que Deus possa estar abençoando também as pessoas que estão nos ouvindo aí através da live, né, da transmissão que está sendo feita, do culto. Que Deus possa alcançar essas pessoas também com a palavra nessa noite, né? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim, ela dá frutos ruins. Soberano eterno Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por essa noite, por esse dia, Pai. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ministra aos nossos corações essa noite mais uma vez, assim como nós já fomos ministrados pela Tua palavra no dia de hoje, ó Pai, mas nós queremos mais de Ti, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor é fonte inesgotável, Pai. Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor tem para dar sobre as nossas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ministra aos nossos corações essa noite, ó Pai. Usa-me mais uma vez pela Tua rica misericórdia, ó Pai, que eu venha diminuir, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo cresça nessa noite, Pai. Nós oramos, ó Deus, e eu coloco, ó Deus, a minha vida diante da Tua presença neste momento, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Então, o texto aqui, ele é bem claro falando sobre o fruto, né?
Toda árvore boa, ela vai dar um quê? Um bom fruto. Né? Nós temos ali na frente ali um pé de amora, né? As pessoas que gostavam de amora, esse dia saíram da igreja e foram lá atacar a amora. Por quê? Porque era um bom fruto. As pessoas gostam do fruto da amora e foram lá e comeram ali daquele fruto. Mas tem um fruto que eles não são benéficos à saúde. Tem frutos que você comer, você passa mal. Tem frutos que você comer, você morre, entendeu? Então esses frutos, se nós tivéssemos várias árvores deles aí plantadas, provavelmente nós nem chegaremos perto dele, porque nós reconhecemos que esse fruto não é bom. Um exemplo que nós temos, que podemos dizer assim, que o fruto não seja tão bom, mas que nos enche os olhos, é o fruto da melancia. Eu lembro que quando eu era criança, né? Criança assim, a gente fazia muita arte, a gente ia no meio das roças, né? Pegar melancia, caçar laranja, caçar manga, porque nós vivíamos, né? Eu lembro que na época de manga nós vinham com um sacão cheio de manga, pensando que as mangas iam acabar, né? Muitas vezes estragavam no saco ali, porque nós não dava conta de comer, mas achava que ia acabar, nós teríamos com um sacrifício danado, mas nós trazia aquele sacão de manga para nós ficar chupando lá em casa. E o fruto da melancia, muitas vezes nós saímos nas roças e nos enchia os olhos. E eu lembro que uma vez nós fomos e nós pegamos umas melancias bonitas e tal, e todo feliz da vida, chegamos em casa, né, todo feliz, não, pegamos melancia para nós comer, tal, fizemos aquela festa, e quando nós vamos partir a melancia não parte. Nós batia de um lado, batia do outro, a melancia não cortava, pegava a faca, não tinha jeito, a melancia não cortava. Aí que nós fomos entender que a melancia não era para comer, a melancia de porco, uma casca dura danada, para você quebrar, é um sacrifício doido. É um fruto bonito, mas é um fruto ruim, nós não íamos nos saciar a nossa vontade de comer. Quanto à melancia, não, a melancia que nós gostamos, né? A maioria das pessoas gostam de melancia, né? A minha filha que diga, gosta muito de melancia, né? Então, mas é uma fruta gostosa, saborosa, né? Mas tem o fruto bom e o fruto ruim. E na nossa vida cristã também é assim. Nós damos frutos bons e nós damos frutos ruins. E se nós vivemos em espírito, nós temos que dar o que? Frutos bons. Se nós andamos em Deus, se nós caminhamos em Deus, nós não podemos dar frutos ruins. Porque quem vai produzir frutos ruins são as pessoas que não andam em espírito. São as pessoas que não andam em uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque o fruto do Espírito que transmite nada mais, nada menos do que toda a plenitude de Deus em nossas vidas. É isso que o fruto do Espírito produz em nós. Quando nós tomamos a decisão de caminhar com Jesus, quando nós tomamos a decisão de andar com Jesus, agora nós estamos sendo habitados por Deus, nós ali estamos caminhando, estamos ali cheios da presença de Deus, o Espírito Santo agora habita na minha vida, o Espírito Santo agora habita em mim, e nós vamos começar a produzir isso. Então o fruto do Espírito nada mais é do que transmitir ao homem a plenitude de Deus. Nós podemos ver isso lá em Efésios capítulo 3, do versículo 16 e 19, nós vamos ler alguns versículos hoje, porque como a mensagem é uma mensagem mais explicativa, nós vamos estar lendo bastante texto nessa noite. Então quero que você abra lá em Éfesos, capítulo 3. O Washington vai estar colocando ali também na sequência. Mas se você puder abrir em Éfesos, capítulo 3, né, do versículos 16 ao 19. Do 16 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, nós temos que ter uma vida em Deus através do Espírito Santo de Deus.
Nós vamos conhecer a plenitude de Deus quando nós estivermos caminhando com a nossa vida em espírito. Se nós não estivermos caminhando com as nossas vidas em espírito, nós não vamos conhecer a plenitude de Deus. Por que nós não vamos conhecer a plenitude de Deus? Porque será impossível para nós, se nós estamos vivendo uma vida, vamos dizer assim, de uma forma carnal, que não está vivendo no espírito, nós não vamos conhecer a plenitude de Deus. Para nós conhecermos a plenitude de Deus, nós precisamos viver uma vida em espírito. Nós precisamos viver uma vida onde realmente o Espírito Santo de Deus vem fazer toda a diferença em nós. Talvez nós temos que dizer, como disse Paulo, eu não vivo mais eu, mas o quê? Mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava dizendo agora? Agora eu estou manifestando que toda a plenitude de Deus, estou manifestando tudo aquilo que Deus é, através das minhas atitudes, através das minhas ações, através do meu comportamento, eu estou manifestando tudo aquilo que Deus é. Então viver a plenitude de Deus é que manifestar aquilo que Deus é na sua essência. É aquilo que Deus é no seu todo, é nós estarmos manifestando isso. Então ter uma vida no Espírito é isso, é manifestar a plenitude de Deus. Então nós temos que produzir isso como parte daquilo que nós somos, como frutos que nós temos que produzir. No decorrer da mensagem que nós vamos estar falando sobre os frutos do Espírito, nós vamos estar citando ali os frutos do Espírito, mas nós temos que entender isso, que viver uma vida para manifestar os frutos do Espírito é nós estarmos vivendo a vida na plenitude da vontade de Deus, é nós conhecermos o que realmente Deus quer, o que realmente Deus deseja. O texto aqui, ele é bem claro em dizer para nós, no versículo 18 fala assim, que vocês possam, juntamente com todos os santos. E o que a palavra santos aqui é separado, que aquelas pessoas foram separadas para fazer a vontade de Deus. Nós fomos chamados, nós fomos separados para fazer a vontade de Deus. Fala assim, compreender a largura, o comprimento, compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, nós temos que, para nós vivermos essa vida do fruto do Espírito Santo, nós temos que realmente transmitir dentro de nós toda a plenitude de Deus. Deus tem que manifestar isso na minha vida, Deus tem que manifestar isso na sua vida, você tem que vivenciar isso dia após dia. O fruto do Espírito é uma manifestação da natureza de Cristo. O fruto do Espírito é uma manifestação da natureza de Cristo. Agora, o que é a manifestação da natureza de Cristo? Nós podemos ver isso na palavra do Senhor em Colossenses 3:10. Vamos ler lá Colossenses capítulo 3, que vai falar um pouquinho sobre isso aí. Colossenses capítulo 3, versículo 10, que diz assim, e se revistam de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. E se revestiram do novo. O que Paulo está querendo dizer aqui para a igreja que está em Colossos? Que eles se revestiram do novo. O que era o novo? O que é o novo na minha vida? O que é o novo na sua vida? É a nossa decisão de caminhar com Cristo. Eles se revestiram do novo. Isso que Paulo está querendo dizer para nós aqui, se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Quando nós conhecemos Cristo, quando nós entregamos a nossa vida começa a ser moldada, a nossa atitude começa a ser moldada para nós que tornarmos semelhante quem é o nosso Criador. Por isso que a própria palavra do Senhor diz lá em Gênesis, façamos o que o nome, a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando o homem foi criado ali na sua plenitude de relacionamento com Deus, de estar cheio de Deus, ele tinha o quê? Tudo isso, essa semelhança, essa comparação de estar vivendo a plenitude de Deus na sua vida. E é isso que nós, como igreja, que nós também precisamos entender, que nós precisamos viver essa plenitude de Deus sobre as nossas vidas. Porque o fruto do Espírito Santo é a manifestação da natureza de Cristo na minha vida, na sua vida. Deus vai manifestar isso na minha vida, Deus vai manifestar isso na sua vida.
Porque muitas vezes nós olhamos para frutos do Espírito, e se eu perguntasse aqui, para qualquer um de nós que estamos aqui, quais são os frutos do Espírito? Automaticamente nós íamos para o texto de Gálatas, né, 5, a partir do versículo 17 ali, que vai falar lá, o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, bondade. Isso não é, ali são virtudes do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo aí é nós realmente estarmos fazendo, transmitindo a vontade de Deus. As virtudes do Espírito Santo que vai estar sendo jorrada daquela forma. Aquilo ali é uma forma da manifestação do Espírito Santo de Deus que está dentro da minha vida, que está dentro de nós. Então as virtudes do Espírito Santo vai ser manifesta dessa forma, está manifesta através do amor. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas nós precisamos entender que para nós realmente ter o fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós temos que realmente fazer e manifestar a vontade de Cristo. Aquilo que realmente Deus, que Cristo veio fazer. Tem um filme que ele fala assim, o título do filme é Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Esse é o título do filme. E tem um livro também com esse título, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, é esse que tem que ser a nossa atitude, nos nossos passos, como que era o comportamento de Jesus, como que Jesus ia se comportar diante de uma situação que você está vivendo, diante de uma situação que nós estamos vivendo, qual seria o comportamento de Cristo? Isso é manifestar o quê? A vontade de Cristo, é manifestar a vida de Cristo em nós. É nós se comportarmos da maneira que Ele se comportou, é nós vivermos da maneira que Ele viveu, é nós realmente entendermos isso, que como igreja nós podemos fazer isso. Talvez você pode falar para mim nessa noite, mas é muito difícil, é muito complicado nós vivermos essa plenitude do Espírito Santo. Não é difícil, irmãos, mas não é impossível. Se nós realmente conectarmos a nossa vida em Deus, se nós realmente nos colocarmos na presença do Senhor, nós vamos viver o que é a plenitude de Deus sobre as nossas vidas, e nós vamos ver o que? A manifestação da natureza de Cristo nas nossas vidas. Nós temos que entender que Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, Ele era o que? 100% homem. Ele foi tentado da mesma forma que eu sou tentado, Ele foi tentado da mesma forma que você é tentado. Não pense você que Jesus, Ele colocou algo sobre a minha vida, sobre a sua vida, que fosse impossível de nós vencer, não. Porque Ele já veio, Ele já venceu, Ele já provou para mim, Ele já provou para nós, que nós podemos vencer. Agora, a diferença é se nós realmente estamos vivendo essa plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Se realmente nós estamos vivendo aquilo que nós somos chamados para viver. Se nós realmente estamos manifestando esses frutos do Espírito na nossa vida. O chamado de Jesus é tão interessante que quando Jesus ele sai do batismo, ali, quando João batiza ele ali com água, ele fala assim que o Espírito Santo o direcionou ao deserto para ele o quê? Ser tentado. E ali ele foi provado durante 40 dias. Ali ele foi provado para que realmente ele pudesse ter ali um envolvimento com o Espírito Santo, para que ele pudesse ser cheio ainda mais do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala assim, que quando ele saiu dali, ele saiu com a sua vida o quê? Cheia de poder. E ali, a partir daquele momento, ele começou o quê? A fazer os milagres que ele fez toda a revolução que ele fez. Ele amava, ele sentia o amor, ele sentia empatia pelas pessoas, ele se envolvia realmente com os sentimentos das pessoas, com as dores das pessoas. E é isso que nós precisamos entender, que uma manifestação do fruto do Espírito é isso, dentro da igreja. Nós temos que entender isso, porque se nós não entendermos isso, se nós não compreendemos isso, nós não vamos conseguir manifestar os frutos do Espírito sobre as nossas vidas. O fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo fala por meio do seu fruto. A virtude de Cristo o Espírito Santo fala por meio do seu fruto, e a virtude de Cristo aparece. Nós temos que entender que a virtude vai aparecer. As virtudes elas vão ser algo, vamos dizer assim, normal na minha vida, na sua vida. Se nós tivermos a plenitude do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo ela vai acontecer. Vamos dizer assim que vamos pegar aqui o Roberto de exemplo, que ele sempre gostou de jogar bola, né? Se ele gosta de jogar bola, né, e ele pratica isso, e ele começa ali a se envolver nisso e tal,
com o decorrer do tempo, que o seu talento vai o que? Manifestar aqui ali as suas habilidades. E as pessoas vão começar a ver o que? As suas habilidades. Não falar assim, não, ele é um bom cabeceador, ele bate bem com a direita, ele cruza bem a bola, tal, ele lança bem, ele domina bem. E vai ver o que? As virtudes daquele talento que ele tem. E é isso também que acontece na nossa vida, quando nós somos cheios do Espírito Santo, as outras pessoas, as virtudes, ela vai sendo manifesta de uma forma normal, ela vai sendo manifesta de uma forma corriqueira nas nossas vidas. Então as virtudes, ela vai sendo manifesta dia após dia, nós vamos manifestar as virtudes do Espírito Santo sem muito esforço. Por quê? Porque nós estamos vivendo de uma forma que nós estamos sendo cheios da plenitude, nós estamos conhecendo Cristo, nós estamos realmente manifestando a vontade de Cristo. Por isso que Paulo, ele é específico em dizer, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele é específico em dizer isso, porque ele sabia onde ele estava caminhando, ele entendia o relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo de Deus, e por isso que ele podia afirmar com essas palavras. Agora, quantos de nós, irmãos, será que nós podemos afirmar com essas próprias palavras? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele chega a dizer numa das suas cartas, falou assim, eu já não fui para os céus por causa de vocês. Eu já não pedi para ir para o céu porque eu tenho que pregar para vocês, eu tenho que evangelizar vocês, eu tenho que ensinar vocês, mas eu já estou mais do que preparado, eu já estou pronto. Paulo tinha plena convicção, da plenitude de Deus sobre a sua vida. Ele tinha plena convicção de quem ele era em Deus, e isso que nós temos que entender, essa plenitude do Espírito Santo, ela tem que ser em nós. E se nós tivermos isso, as outras coisas vão acontecer de uma forma natural sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, o fruto do Espírito Santo produz santificação. O fruto do Espírito Santo vai produzir em nós santificação. Se nós tivermos o fruto do Espírito Santo, nós vamos ser santificados. Se nós não tivermos o fruto do Espírito Santo, de maneira nenhuma nós vamos conseguir ter uma vida de santificação. Porque a própria palavra do Senhor fala assim, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos entender que o fruto do Espírito vai nos levar a ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai nos direcionarmos a vivermos uma vida de acordo com a palavra do Senhor. O Espírito Santo vai nos direcionar a viver uma vida de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu desde sempre. De maneira nenhuma o Espírito Santo vai nos conduzir a fazer uma coisa que desagrada ao Pai, que desagrada ao Filho, não. Por quê? Porque ele vai nos levar a esse caminho de santidade, esse caminho de integridade na presença do Senhor. Se nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 5, você pode acompanhar lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 e 17. Que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, estão debaixo da lei. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós temos a manifestação do fruto do Espírito Santo de Deus, é algo que não vai dar certo, irmãos. O pecado não vai fazer parte da nossa vida diária. Nós não vamos conseguir viver uma vida de pecado, porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós, ele está ali, e isso vai impedir com que nós venhamos ter uma vida de pecado. Então, isso aqui é algo que jamais vamos dizer assim, vai entrar em comunhão. Espírito e carne não vão entrar em comunhão nunca. Por quê? Porque a carne nos tendencia o que é fazer as vontades da carne.
Porque nós temos a nossa natureza pecaminosa desde que nós fomos gerados. Eu já falei isso aqui na igreja. Você pode pegar qualquer criança pequena e você fala para ela assim, ó, não precisa nem falar. Mas se você solta ela, a Aline vai ser mãe daqui uns dias, ela vai vivenciar isso, né? As crianças têm a tendência para fazer as coisas erradas, têm a tendência para o mal, porque isso já fazem parte da sua natureza. Ela quer colocar ali as coisas na tomada, que nós sabemos que não pode, mas isso já está imputado nela. Nós muitas vezes não ensinamos a criança a fazer isso, mas ela vai fazer. Por quê? Porque isso já está na sua natureza. Então isso é a carne, e a carne jamais ela vai andar em comunhão com o Espírito. Então nós temos que entender muito bem isso, irmãos, que a igreja, se a igreja quer manifestar realmente os frutos do Espírito Santo, a igreja tem que viver uma vida em santificação. Nós temos que viver uma vida em santificação. De maneira nenhuma nós vamos conseguir viver uma vida santificada se nós estamos fazendo a vontade da nossa carne, se nós estamos fazendo a vontade do nosso eu, de maneira nenhuma. Então nós temos que entender isso como igreja, nós temos que entender isso. Que se nós queremos ter uma vida pelo Espírito Santo de Deus, se nós queremos que realmente frutificar através do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter uma vida santificada em Deus, tá? Nós temos que ser realmente, ver realmente isso acontecendo sobre nós, tá? Porque o Senhor espera de nós frutos. O Senhor espera da minha vida, o Senhor espera da sua vida frutos. E o frutos aqui fala não somente de você ganhar outras pessoas, mas também de você produzir algo bom, para que as outras pessoas vejam. E tem muitos cristãos, irmãos, que infelizmente eles não produzem nada de bom. Eles se dizem cristão, mas tem uma boca que é totalmente condenada. Ele abre a boca para falar um monte de palavrão. Ele abre a boca para falar um monte de coisas que não fazem parte da conduta de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu já trabalhei com os irmãos, que pela misericórdia de Deus, nós trabalhamos em encontros de casais e as pessoas lá do nada lançavam um palavrão, entendeu? E eu repreendi aquela pessoa falando, pela misericórdia, não fala isso. Mas por quê? Porque muitas vezes não estamos vivenciando, nós não estamos manifestando uma plenitude do Espírito Santo de Deus, do fruto do Espírito Santo de Deus, e nós temos muitas vezes essa falha e nós cometemos esses erros. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos produzir frutos para a honra e para a glória do Senhor. E eu quero falar um pouquinho aqui, para mim encerrar, porque o tempo já está passando, sobre as virtudes do Espírito. A Bíblia fala que não são os frutos do Espírito, mas o fruto. Então não são vários frutos, são um fruto. Porque muitas vezes nós temos essa ideia, falar assim, não, são os frutos do Espírito. Não, é o fruto. É um fruto com as suas ramificações. Vamos dizer aí, com as suas sementes, vamos dizer assim. Vamos pegar aqui uma laranja. É uma laranja, mas dentro dela tem o que? Vários gomos. É um fruto, mas dentro dele tem várias coisas que pode sendo acontecer. Então nós temos que entender isso, tá? Você pode ter esse pensamento da laranja aí na sua cabeça, você vai entender bem isso, tá? Então que é o fruto do Espírito, tá? Pode ver lá nesse mesmo texto que nós estamos lendo lá, falando no versículo 22, fala assim, mas o fruto, pode ler lá, tá? Está no singular lá, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, né? Vai falar o fruto, então não fala os frutos, porque muitas vezes nós temos essa tendência, falar assim, os frutos do Espírito são amor, aí nós vamos colocando cada um desses aqui como frutos, e isso não são frutos, são virtudes do fruto, tá? Vamos dizer assim, a jabuticaba ela é doce, é uma virtude dela, entendeu? A virtude dela é ser doce. A melancia é doce e tem semente, é uma virtude dela, ela é doce com semente, entendeu? A laranja é azeda, uma virtude da laranja. Ela tem umas que é azeda, tem outras que é doce. Então são virtudes. Então nós temos que entender bem isso. Então, as virtudes do Espírito Santo são o quê? Amor. Agora o amor, nós temos que entender isso também, que o amor ele é composto em todos os frutos do Espírito, em todas as virtudes do Espírito, melhor dizendo. Porque se nós não tivermos o amor, nós não vamos conseguir manifestar nenhuma outra virtude. Porque se nós não conseguimos amar, dificilmente nós vamos conseguir ter paz, entendeu?
dificilmente nós vamos conseguir manifestar as outras virtudes do Espírito Santo. Então, é necessário nós realmente colocar, por isso que ele vem lá em primeiro lugar. E por isso que Paulo também fala que, né, o amor que dos três, o amor é o maior, né? Por isso que Paulo fala a respeito disso, que o amor é o maior, porque o amor realmente vai fazer toda a diferença na nossa história, toda a diferença na nossa caminhada cristã. Por que Jesus, ele manifestava os frutos do Espírito de uma forma tão fácil? Porque ele amava as pessoas. Ele amava as pessoas, ele não julgava. Ele chegava em qualquer situação, Jesus não julgava ninguém, ele não condenava ninguém, ele não falava que as pessoas estavam erradas, que as pessoas tinham feito isso, que as pessoas tinham feito aquilo, como muitas vezes nós fazemos. Ele amava. O exemplo bem claro disso é a mulher lá, quando estava para a mulher adulta, quando estava para ser apedrejada. Tinha um monte de gente lá com um monte de pedra, falou assim, ó, a lei de Moisés nos manda apedrejar ela, vamos apedrejar, vamos tacar pedra. E Jesus não abre a boca, alguns historiadores falam, né? Isso já são histórias, que Jesus ali começou o texto fala que Jesus começou a escrever ali na areia, entendeu? Mas alguns historiadores falam que Jesus começou a citar alguns pecados. Eu acho que Jesus não fez isso, mas o importante é que Jesus amou aquela mulher. Por quê? Porque havia nele o fruto, ali uma virtude do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com Jesus, já caminhava com Jesus. Nós já temos o Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus. Agora nós temos que aprender a manifestar as suas virtudes. Nós temos que aprender a amar as pessoas. E Jesus, ele nos ensina isso de uma forma muito grande, de uma forma tremenda. E tem pessoas que nós vemos que são virtudes realmente, que amam as pessoas. Então são virtudes do Espírito Santo. Nós temos que entender isso, tá? O amor são uma virtude, o gozo. O que é gozo? É alegria. Tem pessoas, irmãos, que ela vive uma pindaíba danada. Ela tem uma vida totalmente difícil, tem uma vida cheia de prova, cheia de lutas. Mas ela tem gozo. O que é gozo? É alegria. Ela tem alegria, ela tem prazer. A Maria hoje a Lúcia falou hoje do exemplo da mãe. As pessoas que conheceram minha mãe aqui, dificilmente você chegava na casa da mãe para a mãe não estar alegre, não nos dar um sorriso, não nos dar um abraço, não nos dar um beijo. Porque ela estava manifestando, irmãos, manifestando os frutos, as virtudes do Espírito Santo. E nós temos que aprender a fazer isso, irmãos, a manifestar essas virtudes. O gozo, a alegria. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldade, mas isso não vai nos impedir de ser alegre. Não vai nos impedir de nos regozijarmos no Senhor, de nos alegrarmos no Senhor, porque nós sabemos da nossa vitória, nós sabemos da nossa caminhada. Então o fruto do Espírito Santo faz o que? A virtude do Espírito Santo, melhor dizendo, faz nós entendermos essas coisas. Que por mais que nós estamos passando por dificuldade, por mais que nós estamos passando por luta, mas o gozo do Espírito Santo vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na minha história. Então, essa virtude tem que manifestar em nós. Se nós somos de Deus, se nós caminhamos em Deus, se nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo habita em mim, habita em você, essas virtudes têm que caminhar, têm que estar dentro de nós. Desculpa, irmãos. Outra virtude que nós vemos aqui, a paz. Tem pessoas, irmãos, que têm paz no seu coração. São pessoas tranquilas. Pessoas que realmente, eu separei alguns textos aqui, mas nós vamos estar lendo por causa do tempo. Mas tem pessoas, irmãos, que têm paz no seu coração. E tem outras que não, né? Tem outras que são bem estouradas, mas tem pessoas que têm paz no seu coração. Então nós temos que aprender isso. Isso é uma virtude do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes a pessoa está passando lá por um momento de tribulação, mas ela tem paz no seu coração. Seu coração está igual a canção, aquieta minha alma, né? O versículo também que fala sobre o versículo. Descansa no Senhor. Ela tem paz porque ela realmente entende que ela tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus dá paz para ela passar por aquele momento de adversidade, por aquele momento de luta. Por quê? Porque ela está manifestando as virtudes do Espírito Santo. Longanimidade quer dizer paciência.
Quem tem os frutos do Espírito Santo, irmãos? Ele é paciente. Quem tem o fruto do Espírito Santo é paciente. Essa virtude acontece muitas vezes na vida dele, de uma forma espetacular. E se você pode falar para mim nessa noite, mas eu não tenho paciência. Mas é tempo de nós pedirmos para o Espírito Santo produzir isso em nós. Existe um filme que fala um pouquinho, acho que é o filme Todo Poderoso, que fala uma frase, né, sobre isso. Quando nós pedimos paciência para Deus, Deus não vai nos mandar do céu uma fresta na nossa cabeça, vai mudar o nosso comportamento, não. O que Deus vai fazer? Ele vai criar uma situação para nós sermos pacientes. Ele vai nos ensinar através da situação. Uma situação que nós devemos estourar, fazer uma coisa, um alvoroço, não, nós temos que ser pacientes. O Espírito Santo vai nos ensinando neste momento, vai nos ministrando ao nosso coração neste momento. Então nós temos que ser pacientes, isso faz parte das virtudes do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que ter benignidade. O que é isso, benignidade? Tratar as pessoas com carinho. Irmãos, quantas pessoas que, vamos dizer assim, no vocabulário chulo da palavra, que são cavalos. Você vai conversar com a pessoa vem com 4, 5 pedras na mão, né, te falando de não tem nenhum carinho com as pessoas. E muitas vezes são pessoas que caminham na igreja, que estão na igreja, mas está faltando ainda essa virtude do Espírito Santo. Ela tem, o Espírito Santo tem, mas não tem a virtude ainda. Não se manifestaram todas as virtudes do Espírito Santo na vida dela ainda. Então precisa ser feita alguma coisa ainda, precisa crescer um pouquinho mais, precisa estar ainda mais em santidade, viver uma vida mais de comunhão, de relacionamento com Deus. Essas coisas têm que ir acontecendo na nossa vida. Bondade, né? Pessoa bondosa. Quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos que são bondosas? E tem umas também que são só pela misericórdia. Mas isso também é uma virtude do Espírito Santo. Fidelidade, irmãos, virtude do Espírito Santo, do fruto do Espírito. Virtude, nós sermos fiel, nós temos uma vida de fidelidade. Fidelidade que não fala só a Deus, mas fidelidade às outras pessoas. Fidelidade aos nossos trabalhos, aos nossos compromissos, àquilo que nós assumimos. É você ser fiel naquilo que você se propôs a fazer, é você ser fiel nisso. Então isso é fidelidade. Né? Porque muitas vezes nós olhamos fidelidade só, não, eu tenho que ser fiel a Deus. Não, mas não é só isso. Claro que você tem que ser fiel a Deus, isso faz parte da essência da nossa caminhada, mas nós temos que ser fiel às outras pessoas também, as pessoas que caminham ao nosso lado, que estão ao nosso lado, que estão ali no nosso convívio. Nós temos que ser fiel também a essas pessoas. Porque se nós não tivermos esse entendimento, irmãos, ainda não está sendo manifestada em nós a virtude do Espírito Santo de Deus. Mansidão, né? O que é mansidão? Uma pessoa mansa, pessoa tranquila, calma, né? As pessoas falam que eu sou manso, né? Algumas pessoas falam que eu sou manso, né? Uma virtude do Espírito. Tem pessoas que já nascem manso, né? Já nascem com essa virtude na sua história. Mas se nós não temos, o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, produzir em nós, produzir na minha vida, produzir na sua vida. Mansidão é uma virtude amorosa, né? A mansidão é uma virtude amorosa, algo que nós podemos manifestar realmente entre as outras pessoas, né? Principalmente nós, irmãos, que muitas vezes estamos ali no nosso trabalho, né? Naquela correria do dia a dia, né? Que eu falo assim, ser manso dentro da igreja é fácil, né? Ser manso aqui com os irmãos é tão gostoso, é tão fácil, né? Agora, muitas vezes, ser manso lá em casa, né, irmão? Dá uns atritos, né? Tal, e daí? Será que nós vamos conseguir ser mansos? Será que vem, né? O filho irrita o dia inteiro, será que nós vamos conseguir? Entendeu? Mas nós temos que procurar isso, falar assim, eu preciso ter essa plenitude do Espírito Santo na minha vida, eu preciso ter essa plenitude de Deus na minha vida, eu preciso disso, né? Então nós temos que aprender isso, irmão, ser manso realmente, ter uma vida amorosa, ser manso realmente, né? E eu quero ler esse versículo aqui, que fala sobre mansidão, que está lá em Isaías, que é um texto muito forte, eu não quero deixar ele passar em branco, tá?
Isaías, você até conhece o texto, mas eu quero ler com a igreja. Isaías 53. Isaías 53, versículo 7, que diz assim: Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Irmãos, isso daqui é exemplo de mansidão. Isso daqui é o exemplo que Jesus deixou para nós. Esse texto aqui está falando do nosso Jesus. Quando ele estava lá sendo afligido, quando ele estava lá sendo chicoteado, quando ele estava lá sendo açoitado, quando as pessoas estavam cuspindo no seu rosto, quando ele tinha ali, irmãos, todo o poder para mandar anjos vir batalhar por ele, como ele mesmo disse para Pedro. Falou assim: ó Pedro, quando corta a orelha lá do soldado, falou: Pedro, fosse necessário, Pedro mandava os anjos vir aqui e batalhar por mim, mas é necessário eu passar por isso. E quando ele estava vivenciando isso, ele podia orar também e falar: Senhor, envia os seus anjos aqui para derrotar tudo isso, para que isso não aconteça na minha história. Mas não, ele foi manso naquele momento que ele estava sendo ali, passando por aquela via dolorosa. Ele foi manso, e mesmo as pessoas maltratando, mesmo as pessoas xingando ele, falando que ele não prestava, que ele não valia nada, que ele era ali uma pessoa que não tinha nenhum valor para eles, ele permaneceu manso, exemplo de mansidão. E muitas vezes, irmãos, nós nos explodimos por tão pouca coisa, mas Jesus não, ele foi exemplo de mansidão, as pessoas chicoteando ele. A história nos diz que quando ele levava chicoteadas, pedaços de carne saía juntamente com as chicoteadas. O seu corpo era dilacerado juntamente com os açoites. Mas mesmo assim ele permaneceu manso, cumprindo a vontade do Senhor. E em último lugar, nós temos que ver a temperança, que é uma virtude também do Espírito Santo. Temperança, né? Eu quero ler lá em 2 Timóteo, e nós vamos concluir aqui. 2 Timóteo, Timóteo 1:7, que diz assim a palavra do Senhor: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Nós sermos temperados. Temperança, nós sermos temperados. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós não somos covardes. Mas nós temos poder, amor e de equilíbrio. Então isso que nós temos. Foi isso que Deus deu para nós. A autoridade. E ele falou assim que a autoridade foi dada para a igreja. O amor foi dado para a igreja. E a igreja tem que ter o equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados. Nós temos que ser temperados nas nossas atitudes, nas nossas ações. Isso são virtudes do Espírito Santo que são manifestas através de uma vida, através de uma caminhada que nós temos em Deus. Vamos colocar em pé. Nós vamos estar orando. Se eu fosse ler aqui os versículos, nós íamos demorar bastante, tá? Mas tem vários textos que você pode estar encontrando na Bíblia, de cada virtude do Espírito Santo que foram manifestadas em algumas situações da Bíblia.
E eu quero dizer para você que não é impossível nós manifestarmos a virtude do Espírito Santo, mas nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós queremos manifestar as virtudes do Espírito Santo, nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos realmente tirar tempo de buscar o Espírito Santo de Deus. Nós temos que tirar tempo realmente de nos envolver com Ele, de realmente estarmos conectados com Ele. Como eu disse no domingo passado, ao ponto de nós fazermos loucuras, de nós separarmos lugar, nós separarmos cadeira, nós entendemos que realmente o Espírito Santo de Deus está caminhando ao nosso lado. Se nós entendêssemos, irmãos, como igreja, o tamanho do poder que está dentro de nós, se nós entendêssemos como igreja, o tamanho do poder que está dentro de nós, nós íamos revolucionar a cidade de Cianorte. Nós íamos revolucionar a cidade de Cianorte. Mas nós não temos ainda entendido o poder que há dentro de nós. Há um poder dentro da minha vida, há um poder dentro da sua vida. De um Deus que do nada Ele falou, haja luz e houve luz. Haja estrela e houve estrela. Haja terra e houve terra. É esse poder que habita dentro de nós. É esse poder que está na minha vida, que está sobre a sua vida. Então, quando muitas vezes nós dissemos que não dá, fala, eu não posso, eu não consigo, é porque ainda falta nós temos um pouquinho mais de intimidade com esse poder. Porque esse poder vai fazer de nós homens e mulheres mais do que vencedores, como diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque há um poder, há uma autoridade sobre a igreja. Nós temos que entender isso, irmãos, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós podemos mudar qualquer situação da história através do poder do Espírito Santo de Deus. Nós já falamos aqui sobre o avivamento da Rua Azusa. Aquele avivamento foi tão forte, daquela família que se dispuseram em orar ao Senhor, em buscar ter um relacionamento com o Espírito Santo. Aquela foi tão forte sobre a vida deles, que as pessoas estavam passando na rua, elas começavam a gritar no meio da rua, pedindo perdão e se arrependendo dos seus pecados, porque havia um poder manifesto naquele lugar. Por isso que é chamado o avivamento da Rua Azusa, onde Deus veio com o poder do Espírito Santo e manifestou a vontade dele. E é esse poder que habita em nós, é esse poder que habita em mim. Só que muitas vezes nós não temos manifestado isso. E Jesus, ele tem facilidade em manifestar esse poder que habitava dentro dele. Ele orava pelo cego, o cego enxergava. Ele orava pelo endemoniado e a pessoa ficava livre. Ele orava pelo leproso, o leproso era curado. E esse poder está dentro de nós, e nós podemos fazer a mesma coisa. Porque a própria palavra do Senhor fala assim, ó, eu vos dei poder. E esse poder está dentro de nós, para fazer muito mais. O próprio Jesus fala assim, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês farão obras maiores do que eu fiz. E a grande pergunta é, por que nós não temos feito? Por que nós não temos feito? Porque nos falta envolvermos com esse poder. Nos falta envolver com esse Espírito Santo que está dentro de nós. Nós manifestarmos realmente a vontade do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala assim, que tudo quanto nós pedimos ao Senhor, crendo, nós receberemos. Não é qualquer coisinha, irmãos, é tudo. Tudo é tudo. E por que muitas vezes nós não recebemos?
porque nós não estamos vivendo ainda a essência do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos aprender a viver, essa essência desse relacionamento. Soberano eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Deus, pela Tua palavra. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem derramado do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Pai, mas nós estamos caminhando tão raso, Pai, diante do Senhor. Pai, nós estamos tão rasinho, Pai, é preciso nós começarmos a molhar pelo menos os pés, Deus. Por enquanto nós estamos molhando só a sola dos pés. Nem os nossos pés ainda foram cobertos. É tempo de nós começarmos a adentrar as águas do Espírito Santo. É tempo de nós começarmos a adentrarmos as águas do Espírito Santo, para que Ele possa tomar conta da nossa vida, para que Ele possa inundar o nosso ser, e para que nós possamos viver realmente a deriva do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos, Pai. Estar na dependência total do Espírito Santo de Deus, ó Pai. E é isso que eu oro nessa noite, Pai. Nos ensina, Deus, a vivermos a plenitude do Senhor, a plenitude de Cristo, a plenitude de Deus em nossas vidas. E que as virtudes do Espírito Santo de Deus, ó Pai, possa ser manifesta, ó Deus, em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia manifestar, ó Deus, essas virtudes, ó Deus, porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, ó Pai, é necessário, ó Deus, é preciso nós manifestarmos as virtudes do Espírito Santo de Deus. É necessário nós manifestarmos as virtudes, ó Deus, do Espírito Santo, Pai. E nessa noite, Pai, nós oramos, Pai, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor também nos capacite, ó Deus, a vivermos dessa forma. Porque nós entendemos, ó Pai, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, Pai. E nessa noite, Pai, nós te pedimos, vem, Deus. Vem realmente, Pai, com Teu poder e ministra sobre nós a Sua vontade, Pai. Há um desejo no meu coração, há um desejo no coração dos Teus filhos, ó Pai, em viver a essência do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, por essa noite, Deus, por este momento, Pai, de adoração ao Teu nome. Continue ministrando e continue falando aos nossos corações, ó Pai. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome